Olá, bom dia. Hoje estou ao vivo aqui no Intercomunicação e vou ter duas convidadas especiais. Já vou chamá-las aqui para que a gente já comece a conversa bem rapidamente. A intenção é trazer a Cida Gonçalves, que são duas consteladoras da Arleden. Cida já está por aí. Sim, tá me Olá, ouvindo bem? tudo bem? Já estamos ao vivo. Tá me ouvindo? Estou, aham. Só agora aqui convidei a Darleden, ela já vai entrar, ó, já tem o João por aí. Oi, Olá, Darleden. João, João. O João é meu sócio. Que legal. Olá, olá, já estamos ao vivo, Darleden. Olá, gente. Bom dia, bom domingo. Bom dia, um ótimo domingo, né? Um domingo muito bom. Domingo lindo de sol. Até coloquei o azul ali atrás para lembrar do céu que tá ali fora. Tá, tá, né? Aqui para mim tá na minha frente, daí ele tá me iluminando junto, assim, tá uma É que delícia esse dia. se eu abrir a cortina aqui vai ficar tudo claro, vocês não vão me enxergar. Ah, então é muita luminosidade, que Muito, maravilha. Então ótimo. Meninas, vamos vocês estão se vendo? Eu não estou vendo Eu vocês. Ah, só você não não estou vendo o tá vendo Carol. a gente? A gente está dividido numa tela agora, Darlene, assim, eu estou em cima porque convidei vocês duas para participar. Você não está vendo a gente? Não, Eu só estou vendo a Darleden, mas a Carol não. Sério? mas eu estou Sério. te ouvindo bem. Estou te ouvindo Hum, bem. hum, então eu não sei responder isso agora, por quê? Mas Quem está vocês duas estão. quem tá assistindo, fala aí para nós se está vendo nós três, se puder Isso, falar. isso, isso. Comentem aí, por favor, ó, o Diego que acabou de entrar, a Roberta lá do Clube da Mente também já entrou. Então vão, por favor, o Insta tá mesmo com uns bugs, a Roberta tá me falando, ó. Aqui na minha E tela na tela aparecem para as Aqui três. vocês. aparece os três. Legal. Tá ótimo. Beleza. É, o Então, que é perfeito. importante é para quem está nos Para vocês. assistindo. Isso. E aí, então tá, vamos lá, uma de cada vez, para a gente não confundir também as pessoas, elas conseguirem entender a gente normalmente, né? Como se a gente estivesse na mesma sala agora. Às Sim, vezes tem um delayzinho, tá? Mas a gente está aqui então hoje para fazer provocações para falar um pouquinho, eu como assessora de imprensa, como jornalista, como produtora também de lançadora, né, coprodutora de produtos digitais. Eu estou trabalhando com essas duas raridades na minha vida e a gente está aí fazendo um trabalho lindo, maravilhoso e terapêutico também. Então a interessante. gente se propôs a trazer hoje uma primeira live, a gente vai continuar, e essa live de hoje a gente vai fazer algumas provocações sistêmicas. Então, eu vou pedir para a gente começar assim: a Cida se apresenta, depois a Darleden se apresenta, e aí a gente continua. Ah, legal. Bom dia para quem está chegando agora, que a gente já cumprimentou o pessoal, mas a gente vai cumprimentando de vez em quando o pessoal vai chegando, então. Só Isso, talvez a gente não vá ficando, assim, respondendo os comentários, etc., porque o nosso objetivo hoje é interagir, conversar e tal, né? E a Carol vai ficar mais atenta nessa parte. É isso, Carol? isso, vou ficar de moderadora aqui, aí também assim, né, a gente vai vir com provocações sistêmicas, vou fazer ali depois o destaque da nossa live, o assunto. Mas aí, então, quem quiser também já pode ir botando o aviãozinho aí para os seus convidados, para os seus conhecidos, que a gente vai falar sobre, né, sistêmicos, terapia sistêmica, e aí a gente vai falar um pouquinho com elas aí. Vamos lá. Cida, se Legal, então, apresenta. eu sou Cida Gonçalves, né? O meu Instagram ali é Sou Cida Gonçalves. Eu sou terapeuta organizacional, né? Cida, o que que é isso, terapeuta organizacional? Então, hoje a gente tem terapias pessoais, né? A maior parte das vezes, mas nas organizações isso é um pouco deixado de lado, até porque a gente trabalha muito, as pessoas trabalham muito no pessoal. Então, eu
penso que é importante nós termos, né, dentro das organizações, alguém que cuide das pessoas nesse sentido terapêutico. E com isso, eu sou consteladora organizacional, né, e com a vivência que eu tenho de 35 anos com a minha empresa e mais 12 anos trabalhando numa grande empresa, eu acredito que posso contribuir com as empresas para que tenham um olhar sistêmico diferenciado, né, para a organização e para as pessoas, porque as organizações são feitas de pessoas. Então, basicamente, é isso. E daí, durante aqui a nossa conversa, vocês vão conhecer um pouco mais do nosso conhecimento, da forma como a gente trabalha, né? Isso aí. Então tá, Darleden, agora você. Quem é Darleden? Bom dia a todo mundo. Meu nome é Darleden, meu apelido é Darling e eu estive muitos anos em organizações, também dando aula em universidade, e aí eu acabei fazendo uma migração para trabalhar no individual. Eu trabalhei várias vezes com desenvolvimento pessoal, tanto nas organizações quanto nas faculdades, universidades, e depois eu decidi fazer esse trabalho mais de forma clínico, né, individual com as pessoas, fui estudar diferentes áreas terapêuticas, uma delas é a sistêmica, e eu atuo nessa área atualmente, já vai para 10 anos, Carol. E ao longo desse período todo aí, a gente vai aprendendo muito sobre gente, né? E nós somos muito parecidos, né? O ser humano é muito parecido nas suas questões e Uhum. devido a essas semelhanças que nós temos, é que a gente pode ver que muitas vezes nós já passamos por situações que alguém que está chegando agora e está precisando de um colo, de uma ajuda, de uma luz, né? Está passando Uhum. pela sua fase da sua vida e isso traz uma força interna, sabe? Para a gente poder ajudar, para a gente contribuir, porque a gente vai sinalizar os caminhos. Né? Olha, eu já Uhum. passei, já experimentei, também já tive gente que me ajudou, agora eu vou estar nesse momento de devolver tudo que eu já recebi, né, de outros profissionais, né, de outros terapeutas, de outras organizações que já me acolheram. Então, eu Uhum. estou nessa fase. Isso me faz chegar aos 56 anos esse ano. Olha só que legal. Então, aí com essas experiências do mundo corporativo e aí também agora, né, nas terapias, vamos dizer assim, então estamos num atendimento holístico, integrativo, né, de um olhar mais completo para o ser humano, e não tão particionado, digamos assim, ou especializado, né? O que que nessa caminhada, assim, a gente pode então olhar que nesse momento está pegando mais para as pessoas? Quais são as buscas que elas fazem para vocês normalmente? Uma de cada vez. Pode falar, Darlene. Eu sinto, olha, eu sinto fortemente um desequilíbrio na prosperidade. Uhum. Fortemente uma busca como se não estou entendendo como que eu lido com essa prosperidade. O E que quando eu falo seria essa prosperidade, a gente vai falar prosperidade? o que se liga. E aí eu vou falar que prosperidade às vezes está relacionada ao trabalho, né? Assim, a pessoa está desconectada com o seu trabalho, com a sua forma de ganho, ou com a sua forma de viver, ou com as expectativas com relação ao dinheiro, ao que ele pode oferecer, ou o que ela gostaria de receber, né, do dinheiro. Essa é um fator que parece que está muito frequente nas queixas, né? E parece que acentuou muito isso desde 2019, sabe? Então, esse é um fator. E isso acaba batendo, né? Acaba influenciando o relacionamento, acaba influenciando família, acaba influenciando saúde, acaba influenciando uma série de coisas, porque muitas vezes trabalha com uma insegurança, né? E a pessoa fica se sentindo assim, meu, parece que eu não estou conseguindo, né, ter a certeza de poder seguir na vida. É como se a vida fosse um chacoalhão o tempo todo. Isso eu tenho visto bastante, Carol. Uhum. A gente tem alguns dados, né, de que estamos, né,
como um dos países que mais necessita de apoio à saúde mental nesse momento, por exemplo, né, de planeta Terra. E as queixas, assim, de percepção, né, de fora de lugar, de onde se o que eu estou fazendo é o que eu deveria estar fazendo, né? E aí muitos questionamentos chegam, né? E essa questão da prosperidade, ela tem a ver, então, não só com dinheiro, mas ela tem a ver com a questão de tu olhar a vida com mais prosperidade, é isso? É isso mesmo. Porque, assim, se fosse só dinheiro, né, se a gente tivesse todo o dinheiro, a gente não teria problema de saúde, não teria problema de relacionamento, né, não teria problemas existenciais, né, mas ela, às vezes, ela é o gatilho para mostrar todos os outros, as outras dificuldades, outros conflitos, eu diria, que nós estamos precisando aprender a olhar, e aí a prosperidade vem, porque a prosperidade, na verdade, ela está aí. Só que nós não conseguimos enxergá-la muitas vezes. Uhum. Isso, Cida, quer falar? a prosperidade da minha visão, né? Acho que na nossa visão também, né? De tanto que a gente já conversou e por isso a gente está junto, é algo integral, né? Não é algo especificamente, não é a minha conta bancária, não é o meu salário, o meu prolabore, o meu rendimento, né? Mensal e o quanto eu consegui quanto eu consegui possuir e ter ao longo da minha vida, mas é algo integral. Então, se eu não tenho, como a Carol falou, saúde mental, se eu não tenho segurança naquilo que eu estou fazendo, eu não estou com um propósito claro na minha vida, né? Ou a minha empresa tem um propósito, eu tenho outro, né? Porque não tem afinidade os dois propósitos. É muito comum que a prosperidade, só que nós nem sempre olhamos por esse ângulo, a gente olha a prosperidade muito no sentido cultural, que é dinheiro, né? A gente acha que não tem prosperidade porque não tem dinheiro, mas na verdade a gente não tem prosperidade quando a gente não está bem em alguma área da nossa vida, né? E mesmo que eu tenha agora dinheiro, se eu não estiver bem por muito tempo em determinadas áreas da minha vida, eu vou ficar, eu não sou próspero e daqui a pouco pode me faltar dinheiro também. E também a prosperidade tem a ver com, sistemicamente, com as nossas raízes. A gente vai falar um pouco disso depois, né? Vamos aprofundando isso. Mas é isso, prosperidade é algo integral e não é algo fracionado, como pensamos que é relacionado ao financeiro, né? Só a particularidades da vida, né? Então, se a gente for entender o que é a vida, a gente já está, né, trazendo esse conceito de integral, né, de integrativo, que a gente tanto visualiza, né, na vida. Olha, ontem eu Fala. até estava estava caminhando na praia, né? Depois estava vendo uma série, eu gosto muito de ver a dinâmica dos animais, né? Eu gosto muito de ver a dinâmica dos animais, porque os De animais, observar, oi? de observar os animais. De observar e olhar para a dinâmica deles. Por quê? Porque eles são abundantes e prósperos naturalmente. Ontem, então, olhando no mar, as gaivotas, que devia ter bastante peixe, né? O mar estava calminho e as gaivotas mergulhavam e pegavam seus peixinhos, mergulhavam, né? E aí eu pensando assim, olha só, de manhã elas acordam, elas saem para buscar alimentos sem a certeza de que vão buscar alimentos, não é isso? Mas elas vão procurando e tal, mas elas têm inconscientemente uma certeza de que vão procurar, que vão achar, né? E nós estamos sempre querendo programar tudo, porque a gente não acredita. E aí existem as crenças, né? Que fazem com que a gente pense que não é abundante, que não tem, que não vai ter para todos. E essa dinâmica dos animais sempre me traz para eu parar de ter crenças e ir eliminando as minhas crenças e trocando por outras, de que nós somos abundantes sim, nós somos prósperos sim, e por isso eu não preciso ficar pensando que não vou ter, né? Ou que vai faltar. Para mim, Se a fala prosperidade muito, tem a né? ver com isso. Oi? Fala muito dessa
crenças, né, que nós temos de que não vai ter. Uma crença, um medo, uma memória, né? Quando a gente fala de forma sistêmica, a gente está sempre se conectando à informação de que guardamos memória, né? Assim como as gaivotas têm certeza de que elas vão ter o momento delas de encontrar o alimento, e em cada época do ano esse alimento é mais farto ou menos farto, mas está lá, e o dia que eventualmente não tiver mais é porque terminou o processo delas, nossos antepassados também passaram por muitas informações e guardaram, né, essas informações dentro de um campo. A gente chama ele de campo mórfico, né? Campo mórfico e campo mórfico genético. E esse campo é onde a gente às vezes está ainda acessando aquelas memórias do dia em que faltou alguma coisa. Só que também teve muitas memórias de prosperidade, né? Então a gente pode aprender justamente a fluir, a navegar por essas memórias, de perceber quando que eu estou entrando nas memórias da escassez e como que eu posso agora, porque eu não vivo mais uma época de escassez, é menos uma memória. E como eu posso agora trabalhar essas memórias em mim, aprender ferramentas terapêuticas mesmo, para que eu seja autossuficiente para trabalhar nisso, e aí transformar isso em memórias de abundância e prosperidade. E aí é um trabalho diário mesmo que a gente faz. Entrou nessa memória que ela é mais pesada, né? Eu digo pesada porque ela incomoda, ela faz com que a gente às vezes tenha mais dificuldades. Eu aprendo a olhar de outra maneira. Carol, desculpa, você viu que tem uma pergunta aqui? Eu vi, mas antes de eu entrar nela, só queria perguntar assim para vocês. A gente, nessa questão do campo mórfico, a gente vem trazendo essas memórias e crenças, né? Às vezes limitantes e às vezes até mais expansivas, né? Porque, como você falou assim, os nossos antepassados passaram por algumas situações e registrou ali no campo mórfico algumas questões negativas, mas algumas positivas também, porque aí a gente faz esse equilíbrio de a gente aprender hoje que a gente, né? Existem famílias, enfim, que podem ser um pouco mais escassas e outras famílias que podem ser um pouco mais prósperas, porque nesses campos foi registrado isso? Poderia dizer dessa forma? Isso. Eu diria que... quer falar, filha? Pode falar. Isso, porque essas memórias, elas vão ficando registradas nesse campo e nos nossos inconscientes, porque esse campo tem a ver com o nosso inconsciente. E quando nós passamos por determinada situação, essa situação é chamada, que a gente chama assim, é um gatilho que faz com que a gente faça um vínculo, um link com aquela memória, né? Por exemplo, uma memória de escassez. De um ancestral meu, de um avô meu, né, de uma avó, ou do pai, ou da mãe, que mesmo que eu não tenha convivido com eles, essa memória está no campo sistêmico da minha família, ou pode estar alguma coisa também no campo sistêmico daquela empresa. A gente acessa aquela memória e automaticamente a minha crença com aquela memória de que vai faltar, porque faltou para aquele meu ancestral. Mas temos, como você falou, Carol, temos também memórias positivas, memórias de abundância. Por que a gente acessa tão mais as memórias de escassez, né? Negativo. Porque são memórias que marcam muitas vezes nossas emoções, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme, né, que fala das emoções, né? Agora me fugiu. Faltou o nome agora. Divertidamente. Divertidamente, Então, nesse filme você percebe bem os gatilhos das emoções. Então, nós temos uma facilidade de acessar gatilhos, né? Mais negativos, vamos dizer assim. Porém, nós temos muitos gatilhos positivos, basta a gente acessá-los. E aí nos ajuda muito a mudar crenças, né? E a gente pode fazer isso de forma direcionada. Isso que é o legal, né? Existem as ferramentas sistêmicas que a gente pode fazer isso de forma direcionada. Então, é maravilhoso. Então, deixa eu fazer a pergunta da Fran ali. A pergunta da Fran, da aceleradora de sonhos, é Franciane.
ela botou oceano, mas eu acho que assim, acredita que as empresas estão se abrindo a este olhar mais integrativo, o mundo corporativo, né? Sim, eu acredito. Talvez não tanto quanto as nossas expectativas, né? Mas estão se abrindo sim, a gente percebe. E também isso eu gostaria de colocar. Às vezes a gente tem um olhar também de escassez nesse mundo. A gente pensa assim, ninguém olha para isso, ninguém. Não, olham. Porém, as notícias que se dão também, né, que se vive muitas vezes de notícias não tão positivas. E aí, às vezes, pensa que não estão olhando, mas estão olhando, estão se abrindo, estão acordando, despertando, eu diria assim, para vários olhares diferentes. Porque as gerações que estão chegando nas empresas, novas gerações, elas têm uma necessidade de viver dentro das empresas, e as empresas que não estiverem fazendo isso, essas sim estão ou vão passar, né, por dificuldades nesse sentido, porque vai faltar pessoas para trabalhar com elas, porque as pessoas, os jovens hoje, eles querem viver propósitos, eles querem viver experiências, eles querem viver um mundo muito diferente dos nossos ancestrais. Talvez eles caiam nesses gatilhos, como a gente comentou, porém, eles vão querer sair logo disso, porque eles gostam de resultados bem rapidinhos. E como que a gente poderia, então, dar um exemplo de situação, Cida, já que você também está mais, né, focada no organizacional, já que veio essa pergunta aí da Fran, Sim. em que, né, em que momento que eu lá na empresa posso pensar que fazer uma constelação seria o ideal? Por exemplo, quando um cargo, né, não para uma pessoa ali no cargo, não fica a pessoa dentro de um determinado cargo, né? Ou você abriu um cargo, uma determinada função, e você não consegue encontrar a pessoa certa, a pessoa fica um pouco e sai, ou não, nem consegue recrutar. Então, a tal Normalmente, da rotatividade, então, o turnover muito alto. turnover alto, mas não só turnover alto. Muitas vezes são questões específicas. Às vezes não é nem a empresa inteira que tem turnover alto, é um cargo específico também. Pode acontecer. Já, Uhum. aliás, eu constelei faz uns 2 meses um caso desse que alguém ficou atrelado, ficou ligado, linkado naquela função, ou a pessoa que saiu daquele cargo, ou o próprio líder, ou o dono da empresa, ficou muito decepcionado com a saída daquela pessoa, da forma como foi, né? Vários aspectos, não cabe aqui relacionar todos, porque são muitos. E aquela experiência, vamos dizer, aquela memória ficou linkada ali naquele lugar. E aquele lugar não está vazio, não está vago. Está com aquelas memórias ali de apego, de várias questões ali. Até a Darlene também pode comentar sobre isso, porque ela também pega esses casos. Não entra ninguém, porque aquele lugar está ocupado. Não está ocupado fisicamente, mas está ocupado energeticamente com aquela É memória. o chamado invisível, né? Tem um É o invisível ali, né? E também tem, às vezes, uma questão de desordem, né? Houve uma injustiça, uma desordem, e as pessoas que estão também, às vezes, naquela empresa, ou naquele setor, na verdade, geralmente é um setor, né? Elas não acolhem essa próxima, porque elas estão, como a Cida falou, né? Ainda olhando ou para o primeiro que estava lá, o anterior, ou o anterior do anterior, não importa, né? E aí não tem espaço. Ali precisa se olhar para isso, né? Uhum. E ver o que está acontecendo para que a gente possa, então, acolher essa pessoa nova no lugar dela. Por exemplo, ó, você é o terceiro aqui nessa posição. O anterior contribuiu dessa forma, o anterior ao anterior contribuiu dessa forma, agora você vai contribuir. E antes, aqui está todo mundo, né? Já chegou, antes de você chegar, já tinha empresa, já tinha essas pessoas, as pessoas já estavam aqui, né? Então, assim, essa é uma forma da gente poder olhar. Alguma coisa estava fora de ordem, né? E aí, sim, a partir da hora que a gente começa a ver isso, dá uma aliviada. Tudo que a gente traz para a consciência,
que a gente não está enxergando, né? Tudo que traz para a consciência fica leve, né? E daí vai mudar esse olhar, com certeza. Uhum. Isso também tem questões assim, Carol, sobre o fundador da empresa. Muitas vezes ele tem uma questão sistêmica familiar, né, de algum ancestral que quebrou muitas vezes. E aí há o padrão de repetir aquela situação, né, ou aquele medo, até de merecer ter um destino diferente, e ele passa a repetir com lealdade àquele ancestral que teve problemas financeiros, né? Como quebra, como às vezes também teve seu dinheiro usurpado, né? Foi roubado por alguém. Então, são várias situações que podem acontecer que impedem a prosperidade. Ou ficou numa culpa muito forte. Eu me lembro de um colega com quem a gente fazia formações, né, no campo das terapias, e ele era dono de uma transportadora. E de repente ele falou assim: eu preciso olhar para alguma coisa sistemicamente, porque parece que a minha transportadora está travando como alguma coisa que eu não sei o que já deve ter travado. Então, assim, meus caminhões estão quebrando, meus funcionários estão usurpando, eu estou com um problema. E aí foi olhado e ele trouxe essa memória. Olha só, ele tinha essa memória guardada dentro dele, só que estava bem guardado. Ele lembrou que que o avô dele também era transportador, mas um transportador pequeno e que transportava móveis, né, de uma casa para outra. E que, de repente, no meio desse processo, houve um acidente. Esse caminhão caiu no rio, houve falecimento e esse avô perdeu a vontade de viver por tanta tristeza, sensação de culpa. E aí, quando ele acessou essa memória, eu me lembro que foi muito impactante, porque ele até chorou bem forte, porque ele falou: nossa, agora eu estou vendo aonde que eu tenho os meus gatilhos. E aí ele honrou esse avô, honrou essa história triste, honrou a família que tinha contratado o avô e o motorista que tinha feito o trabalho. Então, são coisas que nós estamos muito interligados, não somos separados assim. Ah, eu sou o fornecedor, eu sou o cliente, eu sou o dono da empresa. Somos humanos e neste lado humanos estamos muito conectados. E às vezes uma questão que acontece com uma pessoa que está lá envolvida nessa empresa pode reverberar por gerações, não é, Cida? Sim. E essas crenças de não prosperidade, de escassez, de quebras, né, de nunca ter dinheiro, que foram vivenciadas pelos nossos ancestrais ou pelo nosso sistema de alguma forma, ficam em nós. E nós vamos levando isso para frente, vivenciando, se a gente não limpa isso, se a gente não. Primeiro que nós não prosperamos, mas algo que eu percebo que sensibiliza muito as pessoas é quando dizemos que os nossos descendentes também vão repetir. Então, isso sensibiliza, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, eu dou conta disso, eu estou me virando, eu sou forte, etc. Mas os nossos descendentes, a gente tem receio, né? De que eles não deem conta. Então, isso eu percebo que sensibiliza as pessoas. Então acho que eu vou olhar, né? Porque não é só comigo. Assim como foi com eles, está acontecendo comigo e vai acontecer com os meus, que vierem depois. Uhum. Mas faz parte, então, esclarece um pouquinho para a gente, aí esclareçam, né? Dessas leis sistêmicas, das leis, qual que é o fundamento do trabalho das leis sistêmicas, assim, a gente olhar para isso, né, de achar que os meus pais passaram por situações, os meus avós passaram por situações, e eu estou repetindo dos meus avós ou dos meus pais, e eu quero fazer diferente, mas não sei por que eu quero fazer diferente. Isso passa pelas leis sistêmicas, é isso? A Carol, só Darlene, que é um pouquinho professora, antes vai passa, explicar a isso. gente pode falar, mas só um pouquinho antes, a gente precisa se conectar com uma informação que
a gente vive numa sociedade e todas as sociedades têm a sua consciência, né? E a gente tem o inconsciente coletivo da sociedade, do país, da sociedade, da família, né? E a nossa sociedade ainda, ela ainda se conecta no inconsciente com o medo da falta e o medo da doença. Então, assim, a sociedade inteira, ela vibra com essas crenças e a gente precisa fazer um papel bem consciente de olhar para isso e não repetir isso. Inclusive, isso é chamado, né, dentro, né, da sistêmica, com o olhar, é sair dessas lealdades, né, que já aconteceram há tantas vezes, né? Então, se a gente aprende a fazer esse movimento, a gente respeita o que já se passou, a gente olha até se a gente está eventualmente repetindo para poder fazer uma mudança, entende? Então é bem importante a gente trazer essa luz, essa consciência. Tá. Repete os 2 medos, então. Oi? Oi, Derleden. Eu não te ouvi. Repete os 2 medos que a gente está conectado, com a sociedade está conectada. É o medo de adoecer, o medo de ficar doente e o medo da escassez, de não ter, o medo da falta. Tá. Né? São os 2 medos que mais pegam os seres humanos. Né? E eles nos trazem para o instinto de sobrevivência, né? Esse instinto de sobrevivência que dá esse medo e faz com que a gente tenha atitudes totalmente invertidas ao que a gente poderia ter, totalmente desequilibradas, eu diria assim, com o que a gente poderia ter, porque a gente não vive mais aquelas situações dos nossos antepassados, e a gente traz esse medo e a gente acaba repetindo como se a gente estivesse lá naquela falta, naquela doença, naquela situação, porque a nossa memória, né, está linkada lá naquela memória da escassez e da falta da doença, né, como do medo. O medo que vem é isso, porque você pensa assim, eu vou passar a mesma coisa que ele, só que lógico, isso são infrações de segundo que o nosso inconsciente traz, a gente não percebe isso, né, porque quando a gente pergunta, né, Darlene, para as pessoas dizem racionalmente, não, mas minha família não passou por nada disso, não, mas ninguém lembra de nada disso, isso não aconteceu. Mas quando se acessa o inconsciente ou particular daquele sistema ou coletivo, vem a informação daquela falta, daquela escassez, daquela doença que se viveu naquele sistema, né? Tem uma informação de uma consteladora que é bem pertinente, que ela diz assim, ó, quando o sistema familiar está vivendo, né? Então, assim, lá o bisavó, ele tinha dias após dias, né? Nasceu, cresceu, enfim, namorou, casou, assim, muitas coisas foram acontecendo. Depois vieram os irmãos, enfim, muitas coisas acontecendo. Aí vieram os filhos, aí vieram os netos, as coisas foram acontecendo. Não é um evento, são muitos eventos, né? Ao longo de, às vezes, 50, 60, 80 anos, né? Muitos eventos. Depois os seus descendentes chegou até nós, né? Tudo aquilo que foi vivido e bem processado, e as emoções positivas, elas ficam como um saldo no banco do sistema. Então, assim, aquilo é um crédito. E nós sentimos isso em nós. Nós temos coragem, nós somos empreendedores, nós começamos de novo, nós nos reerguemos, nós criamos, nós fazemos nossos filhos crescerem, enfim. A gente tem isso, né? Mas algumas coisas ficaram pontualmente aprisionadas como esse trauma, como algo muito duro que aconteceu. Uma perda, um sofrimento que não foi processada aquela dor, porque foi muito impactante. E aquilo ficou como uma pendência para ser resolvida, porque aquela carga emocional, naquela geração, não deu conta de cuidar. Então fica como uma pendência no banco, uma dívida, para que uma outra geração possa cuidar disso, possa olhar e liberar. E dentro das leis sistêmicas, uma delas traz a compensação. E por isso que às vezes algum membro sente situações muito parecidas. Para compensar,
na liberação, então, para entender, ir lá, honrar, agradecer por aquela experiência tão, né, às vezes traumática, e liberar aquilo, disso, olha, graças a tudo que aconteceu, foi possível que a vida continuasse, e eu estou aqui e eu honro você, eu não vou esquecer disso, eu não vou fazer da minha vida uma vida em vão, desconsiderando o quanto para você foi necessário ter força para que eu pudesse estar aqui. Então, essa leitura faz com que a gente possa entender por que às vezes a gente precisa entender as leis sistêmicas, que a gente se perguntou, já vamos responder, e entender como que a gente pode olhar para as crenças, entender por que às vezes a gente está preso nas crenças de escassez e como que a gente terapeuticamente, sistemicamente, tem caminhos para fazer um olhar diferenciado para isso e não precisar repetir. Eu queria dar um exemplo que me veio agora e não deve ter vindo por acaso, né? De algo que eu até já contei para vocês, né? De quando eu era criança, que eu convivia com meu pai e ele tinha um comérciozinho, uma venda que chamava antigamente, né? E quando essa memória ficou muito gravada no meu inconsciente, mas eu não tinha trazido isso à luz, né? Não tinha trazido isso para ressignificar e tirar essa crença da falta da minha vida. Quando eu olhei, ele estava abrindo antigamente as caixas registradoras era tudo de madeira, né? Não era essas hoje modernas e tal. Então ele abriu e não tinha nenhum dinheiro ali, era tudo cheio de divisões ali para colocar as notas, né? E não tinha nada ali. Então essa cena está muito vívida ainda na minha memória, eu fico ressignificando ela, porque eu preciso ainda, porque faz pouco tempo que eu tive essa memória, eu preciso ainda fazer vários movimentos. Isso às vezes não sai de uma vez só. E aquela cena dele abrindo aquela caixa registradora vazia. E aí o rosto dele, a expressão dele ficou muito marcada na minha memória. Muito mesmo. Então, eu lembro, cada vez que eu vou olhar, por exemplo, o saldo bancário, eu lembro disso, e daí eu olho e digo, né? Daí a gente ensina técnicas, né, Darlene, para que aquilo não afete o meu dia hoje, porque aquilo não é real. Aquilo é uma memória que ficou impactada lá atrás naquela criança, na minha criança. Entende? E que provavelmente, pelo que eu já fiz de constelações, eu percebi que também tinha ficado para o meu avô, também tinha ficado para o meu bisavô, e já acessei memória lá do meu tataravô, que tinha a ver com essa escassez que o meu pai ali vivenciou. E por isso ele estava muito impactado, e eu, como criança, olhando aquilo, me impactei também. E trouxe isso, então, para a vida adulta, e aí passa a trabalhar isso, né, hoje com a ajuda da constelação, então, é isso? Isso. Isso. Às vezes um E exercício também uma coisa muito sistêmico ajuda, importante. às vezes o exercício sistêmico já ajuda, né? Porque no meu caso, eu tenho feito, eu tenho feito exercícios sistêmicos, eu constelei, mas percebi que isso continuou de com menor proporção, mas continuou. Então eu continuo fazendo exercícios sistêmicos para isso, até isso ir limpando total. Eu trabalho muito com imagem, né? Eu trabalho muito com imagem. Seja com algumas terapias específicas que a gente vai trabalhar essas memórias de traumas, ou com outras questões, eu uso muito imagem. E uma das imagens que eu usaria nessa questão, Cida, eu visualizaria muitas pessoas entrando nessa venda e levando vários pacotinhos. E aí colocando um valor, colocando valor, colocando valor. E ele agradecendo, ele agradecendo. Então, quando eu vou fazendo essa troca dessas imagens, né? Faço uma vez, faço duas, geralmente posso fazer 3 vezes, né, esse exercício. O meu cérebro ele vai relaxando esse gatilho. E eu vou dando um novo significado. Porque, como você falou, eu peguei uma cena que ficou gravada, né? Sim. Mas, com certeza,
essa situação levou o seu pai a achar soluções. Ele foi atrás. Sim. A gente faz isso, né? Outro dia eu estava olhando para um trabalho meu e eu disse, olha, agora este aqui eu vou encerrar esse ciclo, vou fazer de outra forma. Já não dá mais para continuar dessa forma, vou mudar. Então, a gente sempre está fazendo isso. Só que lá naquele momento, quando a gente faz esse flash, a gente faz. A criança está sempre querendo que os pais sejam felizes. A criança quer sempre um mundo mágico, que não existe. Porque o ser humano adulto passa por frustração, passa por dificuldade. Às vezes tem alguns momentos em que ele está num conflito, né? Esse foi um conflito. Ele vai ter que tomar uma solução, se ele está vivo, para sair. E aí eu uso muito as imagens positivas, não para o pai, mas é para mim, sabe? Para que eu não precise mais sentir mais aquela sensação. Sim. Você pode experimentar e todos vocês podem experimentar imagens assim. Essas sensações, elas nos dão quando a gente acessa, ok. Mas se não temos, a gente não sabe de onde vem essa sensação de impotência, né? Por exemplo, eu ouço muito frases assim, nossa, mas eu trabalho tanto, né? Eu ralo tanto, como o pessoal diz, eu ralo muito todo dia, né? Como a gente ouve as pessoas dizerem assim, eu vou para a luta, hoje eu estou na luta, não é? Essas crenças que a gente tem, e se a gente não tem acesso a essas informações, ficamos realmente continuando pensando assim. Eu estou sempre na luta, eu estou sempre tendo essa sensação de impotência, nunca tenho para realizar os meus sonhos. Sobra mês, né? Não sobra salário. Sobra mês e nunca sobra salário. As pessoas não tem algumas perguntas assim que a gente vai repetindo. Gente, eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão falando juntas, eu não estou ouvindo. Desculpa. Tem na ingenuidade, Fala, eu não estou vendo a boquinha de vocês. É assim, posso falar? 3 mulheres ao mesmo tempo. Fala, Darlede, então agora é a tua vez. É que eu não estou vendo, o meu celular ele não está vendo vocês, me perdoem, gente. Perdoem. Tem problema, a gente está conseguindo acessar, não tá tudo certo. Eu estou mais ouvindo. A ingenuidade faz com que nós não compreendamos que essas falas que nós estamos transmitindo, né, saindo da nossa boca, está gerando uma forma, um pensamento que a gente está tirando da cabeça, passando pela boca, gera uma forma. Então, quando a gente tem a consciência, a gente sai da ingenuidade. Então, assim, é muito pesado? Não é pesado. Pode exigir tempo, pode ser trabalhoso, mas não é pesado. É muito difícil? Não é difícil. Pode ser que eu precise me organizar, que eu precise me preparar. E essas palavras de poder mesmo são muito importantes, porque ao mesmo tempo que ela pode me levar para algo que vai me dar uma força para eu lidar com aquela situação, ela pode minar a minha força. Então, por isso que ouvir as palavras e evitar mesmo, como consciência, né? Repetir as crenças já é um caminho bem próximo da gente se livrar dessas repetições. Uhum. Isso aí até seria minha próxima pergunta, mas antes quero comentar aqui que a Surama colocou até estou correndo atrás, outra frase que é muito usada, outra frase, né, que é muito usada, estou correndo atrás. E que bom ouvir vocês, meninas. Deixou um coraçãozinho, acho que vocês devem conhecê-la, né? Ela é consteladora também. Sim. A Fran trouxe aqui as palavras têm muito poder, é isso mesmo, como a Darleden acabou de dizer, né? E se alguém tem alguma pergunta para fazer, gente, pode botar aqui no chat, deixei aberto, né? Então, vamos juntas construindo mais uns 15 minutinhos a gente tem de live, já estamos aí, ó, falamos pra caramba. O tempo passa, quando a conversa é gostosa, a gente não percebe, né? Para mim está sendo ótimo aqui, como eu sempre falo com elas, a gente está aí preparando algumas novidades e quando a gente se junta é terapêutico demais, assim, né? Então a gente vai falando e vai aprendendo muito, né?
E desses aprendizados, né, eu queria até perguntar para vocês qual que diversas vezes, né, a gente vem trabalhando isso também, eu venho trabalhando as minhas crenças, venho trabalhando ah, é, aquilo que eu acho que não é minha fortaleza, né, as minhas forças, né, e que passa a ser as minhas crenças, né, mas várias vezes, né, aquela sensação de que a gente trabalha, né, e não está chegando, não está conseguindo atingir, entra nesse aspecto financeiro, mas aí também, daqui a pouco, né, eu também estou com um relacionamento que às vezes tem um problema e eu não consigo dissolver, não sei como olhar para esse problema, estou afastada um pouco dos meus amigos porque estou imbuída nos meus problemas. Como que, né, que dicas que vocês dariam aí para a gente, eu posso trazer até por mim mesma para vir começar essa nova pergunta aí, vocês esmiucem para a gente um pouquinho, por favor. Fala, Darling. Vai, Cida. Uma de cada vez. Uma das coisas que eu tenho usado bastante até, porque aprendi com essa minha amiga aí, a Darling, é as afirmações, né? Porque as crenças que ficam e a forma que a gente fala são todas isso que a gente traz na cultura do nosso sistema e do coletivo, porque isso faz parte, e se não usamos, às vezes parece até que nós estamos deslocados, né? Porque eu não uso essas mesmas frases, e aí quando você dá um bom dia para alguém, e daí como está? Estou na luta, estou correndo atrás, como a Surama falou. Então, assim, se você não diz isso, quando eu mudei essa crença, que eu comecei aí eu pergunto assim, ai, que luta você está? Aí a pessoa, né, cria consciência, na verdade, aquela frase... Oi? Aí ela fica sem saber o que responder, porque ela já está com a resposta, essa frase no automático, não saiu porque ela teve consciência, né? Exatamente, ela não tem consciência. Mas que luta é essa que você está? Me conta, me fala. Aí ela, não, não é bem assim, né? Então, para a gente poder fazer essa mudança, nós temos que estar muito atentos, nós temos que estar muito no momento presente. Aí entra aí uma competência da nossa amiga Carol, aí depois vocês falem lá com ela que vocês precisam fazer yoga para estar nesse... Mas estou brincando aqui. A gente estar no presente, com a mente muito atenta no que eu estou falando. Nossa, por que eu estou falando isso? Às vezes eu já falei, mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver realmente? É o piloto automático mesmo que faz a gente ir. O piloto automático é não estar na presença. E geralmente essas frases repetidas, elas já foram faladas pela mãe, pelo pai, pela avó, pela tia, pelo avô, para todo mundo, né? E muitas vezes a gente nem sabe mais o que foi a origem dessa frase, né? E a gente está repetindo sem estar ligada à nossa situação. Então, são frases que são adotadas, não são nossas. Exatamente. Nós adotamos e nos apegamos a ela como se ela fosse... Até porque, será que a gente se sente merecedor de ser ou ter o que somos e temos? Será que nós nos sentimos merecedores? Né? Porque olhando, fazendo um balanço, muitas vezes a gente não está na escassez que a gente pensa que está. Mas será que eu não estou nessa abundância que eu penso porque eu não mereço? Lá no meu inconsciente, essa é uma pergunta que cabe para a gente refletir, né? Muitas vezes nós repetimos essas frases, repetimos padrões de, por exemplo, né, ir a um restaurante e achar e querer escolher no cardápio escolher algo pelo preço e não pelo que você realmente quer, porque você está tão habituado nisso ou você não se sente merecedor de saborear algo diferente por um valor maior. Não, isso é só um exemplo, né? Às vezes comprar uma roupa, comprar algo, não só ter, né? Mas, por exemplo, ficar um dia, né, de folga, pegar um dia de folga,
sem ser o final de semana. Ah, hoje eu vou fazer algo que eu sonho, mas só que isso não pode ser final de semana, porque isso não acontece final de semana, por exemplo, né? Eu vejo hoje jovens fazendo coisas que eu fico muito feliz. Algumas pessoas, lógico, são poucas, né? Que saem durante o dia, né? É, eu vi uma vez a palestra do cara da Mormai lá, né? Então ele saía, Morongo. o Morongo, ele saía, nós fomos lá visitar a Mormai. E ele saía, hoje o dia tá para o surf, eu vou surfar. Mas não é sábado, não é domingo, não importa, domingo pode ser que não esteja assim bom como hoje para o surf. E ele ia, e ele incentivava os funcionários dele a fazer isso. Isso é abundância, mas não É necessariamente. verdade. E Eu responsabilidade, né? conheci essa Porque a a história. abundância é responsável, né? E isso é responsabilidade, abundância com responsabilidade, porque eu já vivi isso numa empresa. E quando você entende isso, você não vai estar usurpando. Então, se hoje eu fui, por exemplo, né, peguei meu dia livre, eu não vou deixar a minha atividade, o meu trabalho parada, porque eu sei que é tudo fluido, eu sei que a minha energia está fluindo. E muitas vezes eu ganhei aí um campo enorme de energia que eu estava precisando para criar, para fazer coisas diferentes. É bem isso. Às Carol, vezes, eu diria só para completar que essa reflexão aí, às vezes e daí ele vai lá no sábado para trabalhar porque ele deixou algo isso, lá pendente com o cliente. Tá tudo certo, isso não mesmo. tem problema. É assim como às vezes, né, a gente pode considerar, "Ai, vou fazer live domingo, vou trabalhar. Ai, não, né? Mas e por que se daí domingo a gente está, né, com as pessoas que estão descansando, ouvindo esse assunto bacana, a gente está trabalhando, mas está fluindo e ao mesmo tempo chega a segunda-feira, a gente tem um tempo para daí fazer as nossas coisas, que não é aquilo que a gente vai estar fazendo no que fez domingo e etc, né? Então, Sim. é se permitir mesmo, né? E observar isso. Isso aí me virou um clique agora de que a gente é aí que está a nossa grande consciência e aceitar, né, as escolhas que a gente faz e que às vezes a gente faz na inconsciência, ou porque veio a intuição, né? E aí a gente sabe que quer seguir a intuição, mas sei lá, tá aí num sistema que não nos deixa olhar por esse caminho, ou a gente não quer enfrentar esse sistema que está fazendo eu olhar por outro lado e não aquilo que está dentro de mim, né? Exato. Então, ó, tem a Suarama já contribuindo, ó, vai na visão do ócio criativo de Domênico De Masi, tirar um tempo para se conectar consigo mesma de forma consciente. É isso aí, né? E que É permitir. nesses momentos é que vem muita criatividade, né? E você dá vazão para essa abundância aí. Eu queria também dar rapidinho. Eu estou com 62 anos e hoje eu me permito, né, trabalhar aqui. Depois da pandemia, isso facilitou bastante, né? Porque a gente tem hoje recursos tecnológicos. E eu me permito ficar aqui. Mas a cabeça da maior parte das pessoas ainda está muito ligada que trabalho precisa ser presencial, precisa ser dentro da empresa e precisa ser, veja, mesmo com todo essa revolução que a pandemia nos trouxe, eu acho que foi uma grande revolução, né? Silenciosa, eu diria assim. Mas quando eu digo assim, estou na praia, a cabeça das pessoas já faz um link de que, nossa, que legal, você está aí na praia, vivendo. Não, não, que legal, realmente é muito legal. É uma abundância que eu me permito ter e graças eu sei que eu mereço. Mas a cabeça normalmente dos comentários que a gente ouve das pessoas é como se você, quando está aqui, você não está fazendo nada, você só está usufruindo. Lógico, é muito bom esse usufruir, mas fazer esse mix, para mim, não tem, sabe, se eu ficar só usufruindo e curtindo, nossa, minha mente parece que vai. Então, eu tenho que fazer esse mix. Eu preciso estar me sentindo útil, eu preciso estar realizando coisas, criando o tempo inteiro. E aqui o ambiente é muito bom, então, quando eu posso, né,
quando tem tempo bom, eu adoro ficar aqui. Mas na nossa cabeça, aí eu percebo que tanto a minha cabeça eu tive que trabalhar para isso, para que eu viesse aqui e não me importasse com o que as pessoas estão pensando, e as pessoas também, né, começarem a ressignificar isso, porque é possível você fazer isso. É um novo olhar, né? Isso. Então, É um eu novo olhar. vou encaminhando aí. Se alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário e quiser colocar aqui para gente, vou fazer uma última pergunta para vocês, para que a gente possa também deixar, assim, hoje é a nossa primeira live, então já comunicar para vocês que a gente quer fazer mais lives, né? E já deixamos marcado para próximo domingo, dia 28 de abril, às 10 da manhã, a gente vir aqui novamente, falar, né? Trazer essas provocações sistêmicas. Nós estamos em três profissionais, né, que também trazendo essas provocações para a nossa vida como terapia também, então está sendo muito bacana, e aí esse partilhar a gente resolveu transbordar aqui nos nossos perfis na rede social também, né? E aí a gente vai fazer o mesmo no domingo que vem, então, para aquelas que quiserem, né, aquelas e aqueles que quiserem nos acompanhar, trazer perguntas, né? Ó, o Tarcísio entrou aí agora, lá o proprietário do Rancho Alegre. Muito obrigada pela tua participação, entrou aí, então já destacou uma curiosidade. Ué, o que elas estão falando aí domingo de manhã, né? A gente já está nos finalmente, mas a gente veio fazer algumas provocações sistêmicas para a gente pensar um pouquinho na nossa vida, né? E a pergunta aí que eu faço é deixar uma dica antes da pergunta. Eu queria que vocês deixassem uma dica só para as pessoas, de repente, sabendo que a gente vai vir falar na semana que vem de novo, o que daria para a gente fazer de provocação para a pessoa pensar ao longo dessa semana em questão de prosperidade para a vida? Se, sei lá, uma dica, uma formação, sem a gente entrar muito, né, em explicar o que é, o que vocês acham? Eu vou dar uma dica da Led e da outra, pode ser? Claro, aham. Então, a dica que eu dou é você ficar se observando. Até semana que vem, domingo, você pode trazer essa autoobservação aí para a gente conversar. Você pode dar um Uhum, depoimento, né? Se aham. observando como está o equilíbrio entre o teu dar e receber, dar e tomar, né? Muitas vezes a gente ou entrega demais, né? E pensa que não está recebendo, não está sendo reconhecido o suficiente, mas nem sempre é isso. Às vezes a gente está entregando muito. Isso em tudo, isso vale para tudo. Vale para o teu trabalho, vale para a tua família, vale para tudo que você faz, né? Para as tuas amizades, né? Muitas vezes eu entrego muito e penso que deveria receber mais, ou ao contrário, recebo muito e dou pouco. Essa é a dica que eu deixaria para você se observar, porque isso tem muito a ver com prosperidade. Legal. A minha dica, Vamos fazer anotações e trazer, então, explicações, né, e outras provocações no próximo domingo. Darling, e a sua? minha dica é pegar um caderno, uma folha, um lápis ou uma caneta e começar a anotar tudo que você já tem que é próspero. Por exemplo, levantei da cama, pude ir lá acender a luz. Então, isso é uma prosperidade na minha vida. Nossa, antepassados às vezes não tinham luz. Eu tenho água encanada. Eu sentei para tomar um café. Eu tenho uma casa onde eu moro e é uma casa que me protege. Agora eu vou usar roupas que eu preciso para sair. Eu vou para algum lugar, eu tenho um meio de transporte. Eu preciso de alguma criatividade, eu posso sentar, respirar, pensar, eu tenho uma mente que funciona, meu corpo é saudável. Anotar tudo. Às vezes parece muito simples isso, e não é, porque a gente às vezes acha que, tá aí, né? Mas imagine quanto que tudo isso está à sua disposição e também quanta energia você está colocando para ter tudo isso ao seu redor, ou alguém está colocando, né?
às vezes é a sua mãe, o seu pai, se você ainda não trabalha, né? E agradecer. Então, colocar na energia do agradecimento tudo que chega para você. E às vezes a gente pode pensar, mas isso aqui não é tão bom. Tá, mas hoje eu tenho isso. Depois pode ser que eu tenha outra coisa e possa até trocar. Então, trazer a energia do agradecimento. Essa é a minha Aí, dica. aí legal que tu falou isso, Darleden, porque evitar fazer isso, né? Tipo assim, pensa naquilo e o que aquilo te proporciona, porque a tendência nossa é já ir para eu queria mais. Mas pensa naquilo que você anotou ali, né? E aí, então, eu também já faço um desafio mesmo, assim, né? Para quem está aqui assistindo a gente ao vivo, ou também quiser assistir depois gravada, que eu vou deixar ela gravada, né? Essa parte da anotação pode ser um desafio para muita gente, porque eu vivo no celular, ou eu não tenho tempo, é questão de prioridade, né? Mas a gente se desafiar a anotar, vai ser muito bacana essa observação, porque anotar sozinho com a gente, muito provavelmente a gente vai encontrar, às vezes, não, isso daqui não é. Não, isso daqui não devia anotar, nem é. De pouca coisa, e a gente vai listar e também vai fazer parte, então, desse exercício, observar se a gente consegue anotar muita coisa ou pouca coisa, né? Sim. Pode E aí fica... Às vezes, deixar uma folha de papel na bolsa, uma folha de papel na cozinha, deixa essa folha e o lápis lá do lado. Passou lá, anota. Tá dentro da bolsa, eu tive um minutinho, anota. Eu vou criando como um exercício mesmo. Sim. É Pode importante a também. gente fazer como anotação também, né? E não no celular mesmo. Eu sei que tem um bloco de notas e facilita. Mas esse exercício, ele só funciona aqui, ó. Já até peguei o meu bloquinho e tô fazendo um também, né? Aqui agora eu tô só mostrando as folhas em branco, mas eu tô fazendo anotações e um bloquinho desse cabe na bolsa, cabe na mochila onde tem o computador, enfim, né? Então, é importante que a gente comece a anotar, né? Isso, se Deixa quiserem anotar também, né? esse do dar e receber, também anotem as suas percepções. Olha, às vezes é um relacionamento, você pode escolher um relacionamento. Como que está esse meu relacionamento? No meu dar e receber. Você anota aí também, aproveita aí que já vai anotar essa parte, porque é muito, muito importante depois a gente... mas eu hoje já não vou dizer o que fazer com isso. Deixa para o próximo domingo. Isso mesmo. A gente já chegou aí, ó, 11h04, a gente já está um pouquinho mais do que 1 hora de live, então vamos encerrar, porque a nossa proposta era 1 hora, né? E aí já fica o convite, então, para no domingo que vem, às 10 da manhã, nós voltaremos para conversar um pouco mais, e aí vamos, ó, trazer, então, essas observações, né? E o que tiver de anotações nos caderninhos aí de cada um, então, a última pergunta para vocês hoje, então, o que de próspero vocês vão fazer hoje, neste domingo? Pode ser em uma palavra ou uma frase. Eu vou sair agora para caminhar na praia. Ótimo. Eu vou me reunir com amigos para um aniversário. Ai, que lindo. Então tá bom, gente. É isso aí. Eu vou buscar o meu marido, que foi para um retiro, e aí a gente vai ficar em família e em meio à natureza, lá em Garuva, lá no Monte Cristo. Ai, que delícia, saudade desse lugar. Aproveite. Respirar um pouquinho de ar puro de lá, né, e da natureza de lá. Gente, muito obrigada por vocês que acompanharam a live aqui, e vocês duas, né, com seus conhecimentos, muito, muito obrigada. Domingo que vem, então, a gente está de volta, tá bom? Isso, beijo grande. Agora, assiste a gravação, né? Muito obrigada. Tchau. Oi? O pessoal que entrou agora pode assistir a gravação, né, Carol? Isso mesmo. Daqui a pouquinho já vou deixar disponibilizado lá no perfil de nós três, tá bom? Obrigada, gente. Bom domingo para cada um. Igual. Tchau, tchau.